Toda vez que você precisa de um atendimento médico, hospitalar, seja em cirurgia ou em um tratamento, existe todo um bastidor por trás disso, que pretende garantir que você faça o seu melhor tratamento, se recupere, em alguns casos, né, consiga se curar, claro, evidentemente, e sem que tenha outras questões, alguns problemas como infecção e afins, né? Toda essa cadeia, todo esse processo é chamado de segurança do paciente. O tema é bastante complexo, bem amplo. E qual a importância da segurança do paciente para a saúde no Brasil e no mundo? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Sheila Rocha Conceição Borges, ela é farmacêutica, mestre em pesquisa clínica em doenças infecciosas pela Fiocruz e chefe do Núcleo de Segurança do Paciente e gerente de risco do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas. Ela está aqui com a gente para falar sobre segurança do paciente também aqui no Saúde na Roda. Tudo bem, Sheila? Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Tudo bem, eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente poder estar compartilhando, conversando sobre um tema tão relevante que é a segurança do paciente. Aqui no programa de hoje nós convidamos também o Gilberto Castanheda Hernandes, que é pesquisador titular no Departamento de Farmacologia do Centro de Pesquisa e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional do México, e ele fala diretamente do México com a gente. Tudo bem, professor Gilberto? Obrigada pela presença. Tudo bem? Obrigado a vocês. É um grande prazer poder falar de um tema tão interessante como a segurança do paciente. E o Gustavo Sanmartin, fundador da AMI-CDD, está aqui comigo também, ajudar a desmistificar a segurança do paciente. Nossa, só da introdução, né, Gustavo? O quão é complexo a segurança do paciente. Então, obrigada por estar aqui comigo nessa jornada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Camila, agradeço em especial a presença dos nossos convidados, a Sheila, o Gilberto. Eu que sou o paciente, né, da vez, mas não represento todos os pacientes, até porque em diversas esferas a gente tem maior ou menor incidência dessa temática. E eu estou muito curioso para poder tentar construir uma informação bacana para quem acompanha a gente no Saúde na Roda, até porque quando a gente tem um evento adverso, quando a gente tem uma questão ali de saúde em si, a gente lembra, né, desse termo. Mas a segurança do paciente, ela está para além das questões negativas, ela existe e tá acontecendo enquanto a gente está falando, né? E poder abordar todos esses lugares vai ser um prazer com os nossos convidados. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu vou começar com a Sheila, então, Gustavo. Eu mencionei, Sheila, aqui no comecinho, em linhas gerais, né, do que se trata a segurança do paciente, mas na prática, como ela funciona, como que é a segurança do paciente na prática, né? Eu estou vendo aí atrás de você, está escrito segurança do paciente, salvar vidas. Então, eu acredito que esse seja o principal objetivo, né? Exatamente. Então, na verdade, para falar de segurança do paciente, a gente pode remeter um pouquinho, né, do histórico da segurança do paciente, né? Então, lá em 460 a.C., né, Hipócrates já postulou, né, primeiro, não causar dano, né? Então, nessa noção, né, isso já exprimia, né, uma noção de que o cuidado poderia gerar algum tipo de dano, né? E, a partir daí, vários nomes importantes podem ser citados na história, né, da segurança do paciente. Mas foi com o relatório, em 2000, O Errar é Humano, né, do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que isso chamou atenção para a saúde pública, né? Os eventos adversos relacionados à assistência eram a terceira causa de mortalidade, né, nos Estados Unidos, né? Então, esse relatório ele chamou a atenção da segurança do paciente para um problema de saúde pública, né? E, a partir daí, né, várias ações começaram a ser feitas, inclusive com os próprios desafios, né, lançados pela OMS. Mas, de uma maneira geral, né, o que a gente pode dizer na prática, né, na nossa prática, no nosso dia a dia, com relação à segurança do paciente?
A gente pode dizer que esse conjunto de ações coordenadas, né? Esse conjunto de procedimentos, de protocolos, de práticas, né? Para que a qualidade e a segurança seja alcançada, né? E então a gente pode daí citar 3 pilares importantes, né? No meu entendimento, que é a gestão de risco, a gestão da qualidade e a educação continuada. Na gestão de risco, a gente vai poder citar, por exemplo, o gerenciamento de risco ao nível sanitário hospitalar, né? E aí abordar as ações coordenadas de farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância, né? Vigilância relacionada aos medicamentos, né? A vigilância relacionada aos materiais médicos hospitalares, aos equipamentos, né? A vigilância dos hemocomponentes, né? Então, essas ações caracterizam também ações na segurança do paciente. Outras ações como a investigação de falhas, né? De eventos adversos ou de falhas assistenciais durante o processo de trabalho, né? E a gente aí coloca o processo de trabalho como esse conjunto de etapas que o profissional tem que executar para exercer o cuidado. Esse conjunto de etapas, ele vai caracterizar o processo de trabalho. Então, investigar essas falhas que acontecem, né, dentro desses processos também faz parte da gestão de risco. Identificar causas raízes que podem estar elucidando por que esses problemas foram ocasionados. Então, todas essas questões, elas vão estar dentro dessa gestão do risco. Identificar esses riscos, né? Além disso, diante de um problema, de uma falha, de um estudo, né, de uma falha da investigação do porquê que aconteceu, a gestão de risco, ela pode estar indicando planos de ação de melhoria para que esses eventos não devam ocorrer mais, né? Agora, um outro pilar também importante é a gestão da qualidade, né? E na gestão da qualidade, a gente vai ter a implantação dos protocolos de segurança mencionados no nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? A gente vai ter todos esses planos de ação que a gestão de risco está apontando para a gente que é importante implantar, né? Outro pilar também bastante importante é a educação continuada, né? Capacitar os profissionais nessas práticas, capacitar os profissionais nos protocolos de segurança. E aí imagino que essa capacitação precisa ser feita no conjunto, né, no todo. Então, para que nada saia errado. Eu fiquei pensando, né, alguns exemplos disso, talvez, né? Então, você poderia citar alguns exemplos só para ilustrar isso que você está falando? Então, desde, sei lá, organização das seringas até o manejo de bolsas de sangue, é disso que a gente está falando, né, Sheila? Sim, a gente pode estar falando da segurança do paciente, né? De uma forma assim mais geral, dentro dos protocolos, né, da segurança do paciente, do protocolo de identificação, por exemplo, né? Mas a gente pode estar colocando a segurança, porque a segurança do paciente, ela, na verdade, ela depende de todos, né? Então, a gente pode estar exemplificando isso no próprio protocolo de uso seguro de medicamento, questões específicas dentro de procedimentos da farmácia, dentro de procedimentos da enfermagem, treinamentos, por exemplo, na fisioterapia. Então, todas essas questões, né, de capacitação, elas estão relacionadas também à segurança do paciente. Uhum. Professor Gilberto, antes de eu chamar o Gustavo, a Sheila deu uns dados históricos e eu particularmente sou apaixonada por esses dados, né? Ela falou que desde antes de Cristo, ainda em Hipócrates, se falava disso, né? Dessa preocupação, e aí depois de 2000 para cá, né, Sheila, nos Estados Unidos, vem o documento que acho que de 2000 para cá, né, a gente tem um refinamento disso aí, talvez, muito provavelmente, né, diante de tantas perdas, né, tantas vidas que se foram, né, qual que é a contribuição que o senhor traz para a gente nesse quesito de segurança do paciente? Como o senhor observa a evolução disso tudo ao longo dos últimos anos, né?
A evolução tem sido grande, verdadeiramente, mas uma coisa que temos que considerar na prática médica, as bases são científicas, as bases teóricas são perfeitas. Agora, eu sou especialista em medicamentos, o desenvolvimento de um medicamento é um processo perfeitamente controlado, com muitas técnicas muito sofisticadas, e o medicamento é praticamente perfeito se todas as condições de manufatura são cumpridas. Mas o problema é que a medicação, a administração do medicamento ao paciente é uma atividade humana completamente. Não é uma atividade mecanizada, robotizada, é uma atividade humana. E como a professora Sheila falou, errar é humano. O erro sempre está presente em todas as atividades humanas. O erro está presente. Quando nós estamos na cozinha, na culinária, estamos fazendo um omelete, quantas vezes não fazemos erros muito simples? Por exemplo, para mim, domingo, eu estava preparando um omelete, porque eu gosto da cozinha, e estava distraído com meus cachorros. E o que aconteceu? Eu rompi um ovo num prato que não era o adequado. É um erro completamente banal, mas que acontece. Agora, quando é o momento da medicação? Temos possibilidade de erro quando estamos classificando os medicamentos na farmácia, quando estamos dispondo os medicamentos, quando o farmacêutico dá o medicamento, quando o médico está prescrevendo também, porque às vezes a escritura do médico é uma coisa que é muito bem conhecida, a escritura não é perfeita. As instruções também. O paciente não entende, as pessoas da enfermagem tampouco entendem bem as instruções. Agora, é muito frequente ter esse tipo de erros. Também o paciente pode se equivocar. Quantas vezes não pegamos o medicamento no horário indicado? Por quê? Porque estamos em outras atividades. Eu vou dar um exemplo que é muito claro. O antibiótico. Na América Latina, é muito frequente ter infecções gastrointestinais. No México se fala que temos duas classificações de mexicanos. O mexicano que tem bactérias nas tripas, como se fala, e os mexicanos que não falam a verdade. Agora, as infecções intestinais são muito frequentes no México, na América Central, no Brasil. O que acontece quando um tem uma boa infecção intestinal e que tem uma vida como o rei Luís XIV da França, que a vida é vou no trono e vou na cama, vou no trono, vou na cama. Agora, nesse momento, eu tenho tudo controlado às 4 da manhã, tenho o copo com água, tenho também a medicação e tudo bem. Mas 3, 4 dias depois, quando já me sinto bem, não respeito o tratamento. Eu vou esquecer não somente o medicamento das 4 da manhã, mas também às 4 da tarde. Por quê? Porque estou no cinema, estou trabalhando, estou com os amigos. Agora, o erro é muito frequente. No hospital, quando o erro tem consequências muito maiores, agora precisamos de ter processos normalizados de operação, padronizados, que todo mundo sabe o que fazer, em que momento. Isto é uma coisa que precisamos e que, infelizmente, na América Latina, ainda temos uma prática médica do século XX, onde o médico é como Deus, o médico decide tudo. Agora precisamos de um time de saúde, onde o farmacêutico é muito importante, onde a enfermeira é muito importante e onde o paciente também é importante. E considerar a interação de todos para poder ter um procedimento. Para terminar, estes procedimentos têm que ser bem pensados, porque se na América Latina nós pensamos implementar um processo da Escandinávia, é impossível.
nossa forma de pensar é completamente diferente. Agora, temos que adaptar todos estes processos para que as coisas funcionem bem e salvar vidas, porque verdadeiramente as vidas são salvadas. Fiquei pensando nesse exemplo que o professor falou, até do remédio, né? Quando a gente se sente bem, mesmo que ainda faltam 2 dias, você fala, ah, mas eu já estou bem, para que eu vou tomar o resto, né? Para que eu vou tomar os outros? No caso dos antibióticos, isso é muito mais sério, né? Mas só fazendo esse comentário, Gustavo, para falar um pouquinho com a gente aqui sobre a segurança do paciente, o quão... E parece até um pouco utópico, né, gente? A gente pensar que ninguém vai errar nessa cadeia toda, né, Sheila, professor e Gustavo? Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Mas, enfim, Gustavo, e aí? E aí, que eu queria fazer uma pergunta, talvez basal, para a gente poder entender a responsabilidade de todos, né? Eu, hoje, aqui entre nós quatro, represento o paciente, até porque tem um diagnóstico de esclerose múltipla. Qual que é a minha responsabilidade, Sheila, professor Gilberto, a responsabilidade do paciente, a garantia de que haja segurança minha, né, do paciente, mas nesse olhar mais de responsabilização, porque o que eu percebo existe uma terceirização da responsabilidade da garantia da segurança, né? É muito fácil a gente pensar se alguém errar dentro do hospital, se alguém errar numa prescrição, mas e quando já está comigo aqui a responsabilidade? Queria que vocês falassem um pouco sobre esses desafios. Então, Gustavo, a gente pode colocar que, na verdade, a segurança do paciente ela é exercida por todos, né? E o paciente, ele também tem que ser convidado, estimulado a entrar nesse processo, né? Alguns hospitais, por exemplo, colocam o paciente como um potente colaborador e um potente agente desse processo, né? E nessa trajetória, né, da segurança do paciente, esses hospitais abordam, por exemplo, esse paciente, instruem esse paciente, informam, capacitam esse paciente. Então, esse paciente ele vai ser um potente agente na sua própria internação, né? Agindo, por exemplo, né, em questões de educação, né? O senhor lavou as mãos, doutor? O senhor lavou as mãos antes de fazer o procedimento? Né? Então, o paciente ele pode estar ajudando muito e ser efetivamente um colaborador nesse processo. Nossa, eu fiquei imaginando a cena, professor. Eu, paciente humilde aqui, né? Chego pro doutor do jaleco branco. Ah, doutor, o senhor já lavou as mãos? Né? Eu fiquei agora pensando nessa provocação da Sheila, né, Sheila? Porque eu vou falar, né, por mim, né? Não sei quem está assistindo. Como que eu vou falar isso para o médico, né? O senhor já lavou as mãos, o senhor verificou. Até para a enfermeira a gente fala, nossa, a gente não fala se ele tirou a seringa na hora, é que agora aqui no Brasil, pelo menos na minha bolha, no contato que eu tenho aqui, tá? Enfim, cada um tem o seu. As enfermeiras hoje em dia abrem na sua frente uma seringa para te aplicar vacina. São Paulo capital, no Covid, eles mostram data de validade, né? Isso, acredito, isso também é segurança do paciente, né? Olha, vocês já estão me ensinando um monte de coisa aqui, né? Mas essa coisa de você falar, né? Parece que a gente, como paciente, eu me junto ao Gustavo, porque hashtag todos somos pacientes, né? Como que eu falo assim, né? Como eu exijo uma segurança, ou me posiciono como paciente nessa história toda, não existi, Sheila. O seu exemplo, que acho que é perfeito, mas também eu fico nessa coisa. Como é que eu falo isso, né, para um profissional de saúde, respeitando o trabalho deles, né? E aí, professor? É complicado, mas eu acho que o paciente tem que confiar no médico. Isto é muito importante. A relação médico-paciente é provavelmente a coisa mais importante. Porque se vemos a prática médica dos anos 60, nos anos 60, a relação médico-paciente era muito boa. E as possibilidades da medicina eram muito limitadas. A mortalidade era elevada, a mortalidade infantil, mas como a relação era muito boa, agora era uma relação de confiança e tudo era bom.
eu penso que o paciente no hospital tem que confiar no médico, nas enfermeiras. Não tem que fazer uma confrontação, mas também tem que respeitar os procedimentos, porque um procedimento atualmente que é muito frequente, felizmente, é sempre perguntar ao paciente o nome. Você é Gustavo San Martín? Sim, ok? Agora vou aplicar, porque um erro muito frequente é aplicar o medicamento do outro paciente a um paciente. É muito frequente. Agora, muitas vezes o paciente diz, você não me conhece, você é minha enfermeira. Isto não funciona bem. O paciente também tem que entender. Uma coisa que não temos muito frequentemente na América Latina é um diálogo. Como você falou, Camila, muitas vezes a relação com o médico é como uma relação muito vertical. Temos que pensar, o médico é um profissional da saúde, altamente qualificado, mas é uma pessoa que está fazendo um serviço. A relação tem que ser equivalente à relação com um advogado. Quando uno está, por exemplo, no processo de divórcio, por falar de uma coisa, agora uma pergunta ao advogado, agora que posso conservar, que não posso conservar, tudo isto tem que ser perguntado, mas em diálogo, não confrontação. A questão de lavar das mãos, eu acho que sim é uma confrontação, mas muitas vezes o paciente está no hospital com muito medo, mesmo terror, e não se atreve a perguntar, por exemplo, por que você está colocando este medicamento assim? Que podemos esperar deste medicamento? Reações adversas. O que vai acontecer? É procurar um diálogo com as enfermeiras ou com o médico. Isso é muito, muito importante, mas um diálogo construtivo, porque muitas vezes o paciente atualmente fala que eu li no Google que esse medicamento é perigoso. E agora é uma confrontação. E a confrontação não arruma nada. Professor, eu queria pegar uma expressão que o senhor trouxe aqui, que ainda, inclusive, ilustra o fundo de tela da professora Sheila, que são os eventos adversos. O senhor podia definir para a gente o que é um evento adverso e explorando um pouquinho mais a questão dos eventos adversos, como que eles se comparam em termos de quanto maior a gravidade da doença, maior pode ser o evento adverso associado ao uso de uma medicação, ou não? Isso é errado pensar. Queria ouvir um pouquinho. É correto. Isto tem sido definido pela Organização Mundial da Saúde. Agora podemos classificar os medicamentos, é uma frequência, temos eventos adversos que são muito frequentes e eventos adversos que são muito raros, mas que podem acontecer. Mas, primeiramente, temos que fazer uma distinção entre evento adverso e reação adversa. Evento adverso é uma coisa que acontece e que está ligado temporalmente à pega do medicamento, ok? Mas não tem uma relação de causalidade. Agora, uma coisa que acontece, eu vou dar um exemplo, um medicamento como, por exemplo, muitos antihipertensivos podem produzir dor da cabeça, por exemplo. Isto está bem ligado, bem demonstrado. Mas se você está pegando um medicamento antihipertensivo e depois você está no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e que tem muita comida da rua, e que é muito gostosa, mas não sempre limpa. E pega uma coisinha aí e depois tem um problema gastrointestinal. Temporalmente, acontece ao mesmo tempo que a pega do medicamento e pode atribuir, mas falamos agora de um evento adverso. Se faz uma pesquisa que tem condições bem definidas e
se pode determinar agora se o medicamento é a causa do efeito, e agora podemos falar de reação adversa. Isto é muito importante. E temos eventos adversos objetivos e subjetivos. Estamos vendo muitos eventos subjetivos agora com as vacinas do Covid. Muitas pessoas têm medo das vacinas e começam a sentir que as coisas estão acontecendo quando não são reais. Somente uma questão de suposição. Isso também é frequente. Por isso, é muito bom ter um diálogo adequado. O paciente precisa ter a informação. É uma informação que é simples. Quando eu falo de simples, não significa que é uma informação de baixa qualidade. Não. É utilizando palavras bem procuradas para poder comunicar. E isto é um grandíssimo problema na prática médica atual. A comunicação entre o pessoal de saúde e o paciente é muito ruim. Não ensinamos aos farmacêuticos, aos médicos a comunicar. E vemos muitos problemas de comunicação, farmacêutico, médico, enfermeira. Muitos. A professora Sheila, eu acredito que você tem experiência hospitalária e o problema do farmacêutico e a enfermeira, por exemplo, oncologia, é muito frequente. Não temos uma boa comunicação. A comunicação com o paciente também. Agora, precisamos modificar o ensino da medicina e da farmácia. Temos que incluir a comunicação. Às vezes, eu conheço casos onde o médico, nos Estados Unidos, nas instituições de saúde de grande prestígio, John Hopkins, Massachusetts General Hospital, onde o médico fala simplesmente assim ao paciente: você tem câncer, você vai morrer. Tá. Não explica nada. Agora, isso é uma coisa que temos também que melhorar. Voltando à questão de reações adversas, também temos que comunicar ao paciente o que está acontecendo. Muitas vezes o paciente lê das reações adversas no inserto do medicamento, ou no Google, ou no Medscape, etc. Não compreende bem, e agora isto tem atitudes que podem ser muito perigosas para o tratamento e, evidentemente, para o paciente. Muitas vezes o paciente decide de não pegar o medicamento e não fala ao médico. Isto é uma coisa que acontece frequentemente e que é um grande risco. É uma coisa que temos que aprender, a comunicação. E, por isso, na América Latina, eu acho que o grande problema é o ensino. Atualmente, o ensino da medicina e da farmácia na América Latina é muito ruim. E podemos comparar com a Espanha. A Espanha é um país que, nos anos 60, 70, tinha uma medicina de um nível inferior à medicina do México e do Brasil. Muitos espanhóis viajavam no México, por exemplo, para estudar uma especialidade médica. Agora todo é contrário. São os mexicanos que vamos na Espanha porque os espanhóis estão mais avançados. O que aconteceu? Uma questão tecnológica? Não. Porque no México estamos colados aos Estados Unidos e temos acesso à tecnologia mais moderna. O mexicano com dinheiro vai a Houston e tem tudo. Mas a atitude é muito diferente. Na Espanha, temos mais de 10 programas de farmacovigilância e tecnovigilância. Mestrado, doutorado. Na América Latina, sabem vocês quantos temos? 0. Não temos. Temos cursinhos, sim. Temos diplomados que se chamam, mas não temos mestrados, não temos doutorados e não temos programas universitários específicos de pesquisa, como a professora Sheila falou, de fazer a pesquisa. Como eu falei anteriormente, a situação do Brasil, por exemplo, se vai num hospital público no Rio de Janeiro, por exemplo, eu conheço o grande hospital que está perto do aeroporto.
A situação é completamente distinta dos grandes centros de Houston, que publicam muito. Agora, temos que fazer a nossa própria pesquisa com os nossos pacientes. O nível de educação do paciente latino-americano é muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. Temos uma variabilidade enorme, como a variabilidade econômica também. É por isso que precisamos de falar com os governos. É uma coisa que eu gostaria de sugerir a você, Gustavo, de falar com o governo para implementar programas de mestrado e programas de doutorado em segurança do paciente e começar pouco a pouco, aproveitar o que está acontecendo na Espanha e mesmo em Portugal, e começar a ter expertos em segurança do paciente, não somente nas grandes instituições acadêmicas, mas também nos hospitais. Isso é uma coisa que é absolutamente necessária. Sheila, o que você acha dessa análise do professor Gilberto, hein? Sim, com relação a essa questão da capacitação, é de fato muito importante, né? Porque a gente percebe, a gente que está aqui nos hospitais, embora o nosso, por exemplo, nosso Programa Nacional, né, de Segurança do Paciente, ele aborde a questão da importância da capacitação, né, no nível técnico, de graduação e de pós-graduação, a gente percebe que isso seria importante de estar dentro de uma política pública que garantisse essas questões. Se a gente recebe nas nossas instituições, né, profissionais que tiveram em seus currículos, né, o tema segurança do paciente como um item preponderante para a sua, importante para a sua formação, a gente vai receber profissionais mais capacitados em qualidade de segurança do paciente. Então, eu concordo realmente nesse aspecto com o professor Gilberto. Queria aproveitar o gancho e, bom, uma das grandes preocupações é a gente poder fazer dessa contextualização um plano de trabalho. Então, Sheila, já deixo aqui aberta também a AME e a CDD como instituições que representam a sociedade civil para a gente tentar juntos transformar isso a nível nacional como um padrão, né, um estándar. Eu queria voltar um pouquinho em uma expressão que o professor Gilberto citou e está me chamando a atenção o seu cartaz aí de fundo. Ele falou que existe diferença entre eventos adversos e reações adversas, ele já explicou um pouquinho. Enquanto ele explicava, ele falou também o termo farmacovigilância, que eu ia pedir para você traduzir para quem está acompanhando a gente. Mas eu queria, depois que você comentasse, o que são esses eventos adversos desnecessários, né? Então, está com você, Sheila. Me explica, por favor. Então, esses eventos adversos desnecessários, a gente pode estar classificando como esses eventos que o paciente poderia não ter sofrido, né? O paciente ele entra no hospital, né, para ser atendido, ter a sua assistência, e durante esse processo de cuidado, que é complexo, que envolve pessoas, que envolve uma série de etapas, ele pode, infelizmente, sofrer um evento adverso desnecessário, né? Então, a segurança do paciente, ela vem atuar muito nessas questões, né? Atuando nesses processos de trabalho, né? Tornando esses processos de trabalho mais seguros, fazendo o gerenciamento de risco. E aí, nesse sentido, Gustavo, a gente tem que pensar muito sobre a questão dos processos assistenciais, né? Trabalhar muito com as equipes, de forma multiprofissional, né? E aí entram as questões de capacitação, mas também a discussão sobre esses processos, como esses processos de trabalho estão sendo executados e como eles podem ser melhorados. A gestão de risco, ela vem implementando barreiras de segurança dentro dessas etapas do processo, tornando-os mais seguros. Eu queria aproveitar, desculpa cá, mas já peguei o gancho dos dois aqui e estou seguindo. A gente tem pouco mais de 15 minutinhos aí para a gente fazer um fechamento da nossa conversa, e eu começo a pensar na relação medicamento-paciente, que é a relação em que eu me encontro
no trato da minha doença crônica 3 vezes por semana. Quando eu abro a minha geladeira, tiro a injeçãozinha, deixo chegar em temperatura ambiente e me aplico. A gente tem, que aí volta aquela questão do grau da reação adversa. A gente tem doenças mais comuns, que dá para a gente tratar, de repente, com um antibiótico, como o professor Gilberto falou, e a gente tem doenças como a esclerose múltipla, que precisaria de um outro nível tecnológico de desenvolvimento até. A minha pergunta é, quando a gente vai indo para doenças raras, por exemplo, doenças que hoje a gente já está vendo a terapia gênica, quanto mais específico e menor é a população, isso de alguma forma tem alguma relação com o maior limiar de segurança do paciente ou menor limiar, ou seja, eu vou me expor mais, vou estar sujeito a mais reações porque eu não conheço tanto a condição, como no caso de doenças raras. Isso fica para mim de pano de fundo, queria ouvir um pouco vocês. O professor Gilberto estava aqui com a cabeça, vai lá, professor. Ok, eu vou começar com uma introdução muito simples para a gente compreender. Eu vou fazer analogias que podem parecer muito coloquiais, mas que são necessárias. Por quê? Porque sempre o medicamento tem um componente de pensamento mágico, e a gente tem medo. Agora, eu vou falar de fármacos, de substâncias que têm efeitos, mas que pegamos todos os dias. O café e o álcool. Por exemplo, se fazemos uma festa, damos cachaça, caipirinhas para todos, cortesia da professora Sheila do Rio, e todo mundo está pegando a caipirinha. O que vai acontecer? Temos 50 pessoas que estão pegando as caipirinhas, muito contentas, mas Gustavo, que é muito ordenado, está controlando tudo. Cada pessoa tem que beber a caipirinha a uma velocidade padronizada. E cada meia hora se está servindo uma caipirinha. Isso é uma coisa que todos temos experimentado. O que vai acontecer depois de 2 horas? Depois de 2 horas, vamos a ter uma variabilidade enorme. Temos pessoas que já estão chorando, e dizem, eu amava essa mulher, era tão bonita, ela partiu. Outro que já está procurando combate, você que eu sou de Fluminense, e você é de outra equipe, procurando problemas. Tem outros que não param de dançar, outros que não param de falar, e outros que estão completamente normais e que estão aguardando a 5ª caipirinha da noite. Isso é para ver essa questão de a segurança do paciente. Primeiramente, não podemos fazer uma generalização. Café, por exemplo, a grande variabilidade de café. Eu, pessoalmente, sou muito sensível ao café. Se eu pego uma tacinha de café às 4 da tarde, é impossível de dormir. Eu tenho muitos amigos que podem pegar um café, um expresso italiano bem forte, podem pegar 3 às 9 da noite, depois do jantar, e dormem sem problema, como bebês. Agora, isso é simplesmente para mostrar a grande variabilidade. Agora, quando falamos de segurança do paciente, temos que pensar que os problemas de reações adversas não são para todos. Somente certos pacientes vão apresentar. Agora, o que acontece? Quando temos experiência com um medicamento, quando já temos 50 anos, já aprendemos muitas coisas desse medicamento. Quando o medicamento é novo, estamos aprendendo. É por isso que, normalmente, para os medicamentos comuns, para as doenças que são frequentes, as autoridades sanitárias precisam de informação em muitos pacientes, 30.000, 50.000 pacientes. E depois temos os estudos que se chamam de fase 4, ou farmacovigilância, que uma vez que o medicamento está comercializado, se fazem estudos de seguimento. Agora, nas doenças raras, o que acontece é que temos poucos pacientes. Agora, se nós utilizamos um medicamento somente em 50 pacientes,
não temos informação suficiente para predecir o que vai acontecer com o paciente 51. Isso é como o café. Estamos pegando café, e chega uma pessoa diferente, como nós, é que ele vai ser sensível ou não ao café? Eu pergunto. Não sabemos. Agora temos que pesquisar. Ele vai pegar o cafezinho e podemos fazer um seguimento com o medicamento e também o que vamos fazer. Os medicamentos novos precisam de muito seguimento e isto se chama farmacovigilância intensiva. Agora, é um seguimento da equipe de saúde muito cuidadoso do paciente. O paciente tem que ligar telefonicamente com o médico ou com o supervisor para saber o que está acontecendo. É por isso que precisamos de grandes números para poder concluir. Nas doenças raras é impossível ter grandes números. Agora, o que temos que fazer é um seguimento muito cuidadoso deste tipo de pacientes. Vou dar um exemplo já para terminar. A imunoterapia do câncer, que é uma coisa nova. Muito específica, são anticorpos monoclonais, e todos sabemos que o anticorpo vai procurar, o antígeno vai se ligar de uma forma muito específica. Isso é a teoria, esses são os resultados de laboratório. Mas na prática clínica, uma reação num número particular de células do organismo pode produzir uma reação de outras células, num sujeito particular, no outro não. É por isso que se tem que fazer uma vigilância muito intensiva. A imunoterapia do câncer é muito específica, mas tem eventos adversos que são muitas vezes sérios e que precisam de atenção médica muito cuidadosa. Agora, para poder fazer uma boa prática médica, precisamos de falar tudo isso. Muitas vezes, os pacientes das doenças raras, o que estão organizados como vocês, agora têm acesso a uma melhor prática médica que os outros pacientes. Isso mostra também a responsabilidade do paciente, que você falou anteriormente. O paciente tem que se organizar para obter a melhor informação possível, não somente do médico, também das autoridades sanitárias. Informação da qualidade do medicamento, isso é uma particularidade da América Latina que não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, não existe no Japão. Temos, às vezes, medicamentos de qualidade dudosa, porque o orçamento é o mais importante. E subitamente temos um medicamento que vem da Índia, da China, não é porque vem da Índia, da China, que é um medicamento ruim, é porque não temos informação. Essa informação tem que ser transparente. E isso é uma grande responsabilidade dos pacientes, que sabemos bem, quando os pacientes estão organizados e procuram informação e obtêm a informação, as coisas são melhores que quando não fazemos nada. Professora Sheila, eu tenho uma dúvida. Obrigado, professor Gilberto. Com relação ao que muito se fala no Brasil e no mundo, que é a centralidade do paciente, né? Patient centricity. Ok. Em termos de segurança do paciente, o quanto a gente ganha em segurança quando a gente põe o paciente lá no começo do desenvolvimento, do escopo de um estudo para desenvolvimento de uma tecnologia? Isso, de alguma forma, garante melhor segurança? Certas vezes eu já ouvi a questão de que a definição de eventos adversos é feita sem o paciente, isso, de certa forma, cria conclusões talvez até precipitadas. Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Gustavo, eu não sei se é bem isso que você perguntou, mas entendo que é considerar esse paciente com todas as suas necessidades, né? Não só a questão da doença em si, né? Mas todas as suas necessidades, os seus hábitos de vida, né? Entender a história familiar, né? Entender também os seus hábitos, né?
para que a gente possa estar ajudando, melhor ajudando esse paciente, né? Em que contexto ele se encontra. Era isso mesmo, professora. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, a adesão a tratamento não sendo suficiente, porque alguém que não tem a experiência do uso do medicamento definiu que não teria diferença entre, por exemplo, 3 vezes por semana uma injeção ou uma injeção diária. Então, quando a gente vem para a adesão do tratamento em esclerose múltipla, isso é uma grande questão. Existe sim diferença, inclusive, na adesão e, por consequência, no resultado do meu tratamento, ou então no não resultado, e eu vou precisar trocar, porque, enfim, eu tive uma falha terapêutica, e a ideia era exatamente essa, o quanto que eu consigo melhorar toda essa cadeia, melhorar a adesão, melhorar resultado, e aí juntar com o que o professor Gilberto disse, de aprimorar essa relação médico-paciente, até o ponto de a gente conseguir lá naquele acompanhamento desse paciente, falar, puxa, ter trazido ele para o começo fez toda a diferença. Essa é a grande questão. Eu acho que nesse aspecto também, Gustavo, algo importante para esse paciente é a própria atenção farmacêutica, né? Onde o farmacêutico vai estar em contato com esse paciente, né? Entrevistando esse paciente, vendo que medicamentos, por exemplo, ele toma, né? E está ajudando, está explicando ele nessa terapia. A Sheila trabalha há 13 anos só com segurança do paciente. Então, para você que está assistindo aqui o Saúde na Roda, bastante mais ou menos, tempo, né? Desculpa, Camila, 7 anos, mais ou menos. 7 anos. De toda forma, é quase uma década, né? Então, Sheila, só para a gente ter uma ideia, e eu acho que esse também é um dos objetivos do Saúde na Roda, né? Então, propor melhorias, soluções, ou essas coisas todas. Então, desde a época que você chegou em segurança do paciente até hoje, o que você observou de evolução, ou o que você acha que pode ser melhorado, né? Para a gente deixar aqui uma diretriz sempre num caminho da evolução na área da segurança do paciente, e depois já passo para o professor Gilberto, né? Que quiser fazer uma avaliação geral e no que a gente pode melhorar aí na América Latina, tá bom? Vamos lá. Então, Camila, assim, o que eu observo assim dentro dessa vivência, né, na segurança do paciente? Hoje eu vejo, né, que desde a questão da RDC 36, do próprio Programa Nacional de Segurança do Paciente para cá, a gente observa que as pessoas estão mais atentas, né? As pessoas discutem mais sobre segurança do paciente. A gente percebe nos nossos grupos, nos nossos fóruns de capacitação, uma discussão maior, né? Uma troca de experiência entre hospitais, como se faz para resolver determinado problema, compartilhando essas experiências em busca de soluções. Na área da pesquisa, por exemplo, que eu tenho observado, alguns grupos, né, de pesquisa discutem, né, essa questão dos sistemas de notificações dentro dos hospitais, né, revelando que inicialmente se tinha, por exemplo, poucas notificações com relação aos eventos adversos ocorridos nos hospitais, né, com relação aos profissionais. Os profissionais estavam notificando menos, né? Depois, num dado momento, eles começam a notificar mais, e aí se observa uma explosão de notificações. E agora a gente está observando mais uma queda dessas notificações. E aí começa a se estudar o porquê dessa queda de notificações, né? É porque nós temos uma cultura, por exemplo, uma cultura institucional punitiva? Será porque a cultura é não punitiva? Ou o que está acontecendo? Quais são os outros fatores para essa queda? Será que houve, de fato, uma melhora na cultura de segurança desses hospitais? Será que os processos de trabalho foram melhorados? Então, a gente observa, né, esses grupos de pesquisas têm observado esse perfil, né, com relação a essa questão, com relação ao perfil das notificações. Outra questão também, a gente pode citar, né, com a própria pandemia, né, a gente pode
observar até o perfil, né, da população, as pessoas estão mais preocupadas com as questões dos eventos adversos, né, com a vacinação. Então, nesse processo de segurança do paciente, a gente tem observado, né, esse tipo de mudanças. Professor? Obrigado. Eu acho que o ponto mais importante na América Latina atualmente, em segurança do paciente, é a modificação dos programas de educação médica e farmacêutica. Isto precisamos, é uma coisa obrigatória. Eu sou professor de farmacologia, conheço bem a assinatura de farmacologia na Faculdade de Medicina, e sempre se fala da eficácia do medicamento. Este medicamento é muito bom para curar esta doença, o mecanismo de ação todo. Não se fala de segurança. Não se fala de reações adversas, eventualmente, somente uma menção, mas não se estuda a profundidade. Farmácia, mesma coisa. O que acontece? Nós, os professores, sabemos que podemos fazer uma diferença no estudante. O estudante, quando sai da faculdade, tem coisas que estão muito presentes no cérebro. Agora, temos que modificar os programas para que a segurança do paciente seja importante, porque tudo é tecnologia agora, medicamentos novos, dispositivos novos, muitas coisas fascinantes, mas não se fala de segurança do paciente. Depois, precisamos também começar com os programas de mestrado e doutorado, que vão permitir fazer pesquisa sistemática em nossos países. O modelo espanhol, eu insisto, é muito bom. Como pode-se começar? Com 10 pessoas que saem do país, como, por exemplo, na Espanha, nos Estados Unidos. Eu gosto da Espanha porque a situação e a mentalidade é parecida à nossa. Os Estados Unidos é completamente diferente. E começar a construir um sistema de segurança do paciente que é o nível do sistema médico. Na América Latina temos médicos que são grandes clínicos, cirurgianos que são os melhores do mundo, mesmo cirurgianos brasileiros que viajam nos Estados Unidos para fazer operações. Isso. Precisamos o mesmo nível em segurança do paciente. E, para isso, temos que modificar os programas de estudo. É uma coisa que é muito, muito importante ter esse impacto e reconhecer o que a sociedade precisa e ter a gente preparada para poder paliar essas necessidades. Gustavo, como um representante dos pacientes, já como você se intitulou no comecinho, né? E aí, suas palavrinhas finais do nosso programa. E aí que outros pacientes que estiverem assistindo esse Saúde na Roda, não tenho dúvida que vão se sentir também provocados aí para essa autorresponsabilidade, né? Responsabilização da nossa função no dia a dia de ser paciente. Quero agradecer muito a esses insights da professora Sheila e do professor Gilberto, em especial esses finais, que ajudam a gente a direcionar, né? De repente, um trabalho mais em políticas públicas, que vai desde uma simples informação e educação, que de simples não tem nada, esse talvez seja um grande desafio, como já foi dito aqui, até mesmo esse segmento mais próximo, né, do paciente e de tudo que engloba o trato dele e o seu tratamento. Então, fico muito feliz de poder ter trazido essa informação. Quero agradecer quem segue acompanhando a gente. Curte lá os outros episódios. E, Camila, obrigado pela moderação de sempre. Gustavo Sanmartin, fundador da AME-CDD, agradecendo a Sheila Rocha Conceição Borges, farmacêutica, mestre em pesquisa clínica em doenças infecciosas pela Fiocruz, chefe do Núcleo de Segurança do Paciente e gerente de risco do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, e o professor Gilberto Castanheda Hernandes, pesquisador titular no Departamento de Farmacologia do Centro de Pesquisa e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional do México, e eu agradeço a sua participação em mais uma edição aqui no Saúde na Roda. Até uma próxima!